Disse o Senhor a Moisés: Me diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o único Deus, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de um parenta próximo para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. É isso aqui, meu Deus, isso aqui é bizarro. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Eu penso, se Deus está falando isso, quer dizer que tinha gente que, meu Deus. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Tá, aqui já está falando de madrasta, algo assim. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com sua filha, com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Isso aqui tá interessante. E se caso com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai? Ah, tá, não, é gerada por seu pai. Ah, tá. Se for gerada por seu pai, sim, sim. Mesmo que não for da sua mãe. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Lógico, sua tia no caso. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Também, sua outra tia. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é a perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tomando a rival envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela, quando ela estiver impura, quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com uma mulher do seu próximo, não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. O Deus está repreendendo um monte de coisa envolvendo sexualidade. Por que será, né? Até os escolhidos provavelmente tinham. Não se deite com um homem como seria quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações com um animal contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada. E eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão os meus decretos e as minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam nessa terra, antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada, e se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles assim procederão serão eliminados no meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos, e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem comer sofrerá consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo do Senhor. Será eliminado no meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem passem duas vezes pela sua vinha. Não apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista.
Não amaldiçoem o surdo, não ponham pedra de tropeço frente ao cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem seu próximo com justiça. Não espalhem as calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas de dois tipos de tecido. Se um animal se deitar como escrava, prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada. Se um homem se deitar como escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem-na proibidas, as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, no 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhações nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados, referenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levante-se na presença dos idosos, honrem os anciões, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanços de peso honestos, tanto cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que eu tirei do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei ao meu rosto contra ele e eu eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque contra o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã. Eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifica. Quer ser executado por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece morrer. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera têm que ser executados. Se o homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merece a morte. Se o homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizerem é depravação, merece a morte. Se o homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merece a morte. Se o homem tomar uma mulher e a sua mãe, se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se o homem tiver relações sexuais com o animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com eles, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai e a sua mãe, ou da sua mãe, e se envolver sexualmente com ela,
pratica um ato com ela pratica um ato vergonhoso, serão eliminados da vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se desenvolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã do seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis, e pratiquem-nos para que a terra, para que eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes do povo que eu expulsar diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre os animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal, ou ave, ou qualquer criatura que se mova rente ao chão. Os quais separei a vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu sou o Senhor. Sou santo. Eu os separarei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem espíritos terão que ser executados, são apedrejados, pois merecem a morte. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, os filhos de Arão: o sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependendo dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parente por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque o Senhor que o santificou, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não dará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, quando for consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele não profanará a sua descendência, e meu povo. Eu sou o Senhor, que santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus oferta de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha um rosto defeituoso ou um corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxos, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente sacerdote de Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se e apresentar ofertas ao Senhor, preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, mais um dia.